Bom, vamos lá, pessoal. Como eu falei, meu nome é Marcelo, trabalho aqui na seção de contas. Eu participo também de um grupo no TSE que propõe requisitos para o sistema SPSEC, sistema que os senhores contadores utilizarão para elaborar a prestação de contas. Então, essa parte que a Mônica comentou sobre as normas muito importante, mas não menos importante é a parte de sistema. Antes disso, gostaria de falar sobre o formulário, né, enfatizar de novo que nós temos aí um formulário, uma pesquisa, para saber a opinião de vocês sobre a recepção da mídia. A mídia contendo os documentos digitalizados, depois eu vou mostrar um pouquinho aqui no sistema. A Mônica já falou, vou falar um pouquinho também, mas é importante para a gente saber a opinião de vocês sobre a entrega desse arquivo, se ficaria melhor para vocês a entrega desse arquivo nos cartórios eleitorais, ou aqui mesmo no TRE, que é como já ocorre de praxe. Bom, pessoal, nós temos também na página, na nossa página de internet, várias orientações, tá? Lá, clicando na página do TRE, está disponível em eleitor e eleições, e logo ali você pode entrar por eleições 2022 ou por contas eleitorais, já vai direto também. Nós vamos colocar essa gravação, vai ficar disponível lá, eu penso que nas próximas 48 horas, e nós vamos também, ao longo da campanha, colocando alguns materiais lá de orientação para a eleição de 2022. Nós temos também materiais sobre as eleições anteriores, tá? E chamo a atenção aí, aproveitando aqui a oportunidade de falar com os senhores e senhoras contadoras, sobre a regularização de contas eleitoral, tá? Nós temos lá uma parte só sobre regularização de contas. Então, eu sei que os senhores são demandados sobre isso, a gente tem demanda aqui também. Então, nós temos todas essas informações lá disponíveis. Desde 2010 até 2020, nós temos toda a informação lá escrita, tudo já bem informado sobre como fazer essa regularização. E isso muda um pouquinho, às vezes é uma eleição anterior, você não consegue mais transmitir a prestação de contas a essa altura, uma prestação de 2012, 2014, mas esse passo a passo, essas orientações a gente vai atualizando e elas estão atualizadas, então eu peço aos senhores e senhoras que sempre verifiquem nossa página para que possam obter as informações sobre regularização de contas. Bom, quanto ao SPCE, o SPCE, quem trabalhou em 2020 não vai perceber grandes alterações no sistema, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui já a tela inicial, só um minutinho. Bom, pessoal, quem trabalhou com o sistema em 2020 não vai perceber grandes alterações. Na verdade, o que salta aos olhos ali é apenas o relatório que foi incluído no sistema, que é um relatório, nosso relatório de receitas e despesas, ele teve uma pequena mudança lá na sobra não financeira de campanha, depois eu mostro aqui para vocês que ele agora divide essa sobra financeira também pelo tipo de recurso, fundo partidário, outros recursos e fundo especial de campanha. Nós tivemos uma melhora também lá no relatório em Excel, em CSV, no relatório de receitas de despesas. Nós tivemos uma melhora, agora nós temos duas abas desse relatório, então isso é uma ferramenta importante para os contadores, né? Estão ali preenchendo, às vezes, uma prestação de contas com um volume maior de informações de despesas cadastradas, então esse é um relatório que vocês podem estar acompanhando lá, ele vai ter duas abas agora, e é uma aba do pagamento, detalhando os pagamentos da despesa. Às vezes uma despesa é paga, o pagamento dela ocorre em 3 parcelas, por exemplo. Então, você tem lá todos esses pagamentos detalhados, o valor da despesa e o valor dos pagamentos, e você tem uma parte lá, uma aba que é só a despesa mesmo, que é muito utilizada para fazer batimentos, né, conciliações com o extrato bancário. Então, vamos lá, pessoal. Vou começar apresentando aqui. Essa é a tela inicial do sistema. O sistema, a gente costuma dizer que ele é um aplicativo semelhante ao da Receita. Então, vai lá, baixa o aplicativo, instala na máquina e começa a trabalhar. E o primeiro ponto aqui que eu queria mostrar para vocês é sobre cópia de segurança, tá? O sistema, ele tem opções de você fazer cópias de segurança. Nós temos essa demanda aqui, principalmente bem depois da eleição, candidato que quer, por exemplo, regularizar a conta. Ele nos procura
e diz assim, olha, o meu contador ele perdeu ele perdeu a prestação de contas, não tem mais no sistema e eu preciso fazer. Na época eu não mandei a final, mas a gente chegou a transmitir alguma prestação de contas parcial ou algum relatório financeiro. Então eu preciso desse arquivo. Bom, o arquivo, ele vai ser, dependendo da eleição, ele vai ser solicitado ao cartório ou vai ser solicitado ao TRE. Se for uma eleição regional, vai ser solicitado aqui ao TRE. E se for uma eleição municipal, esse arquivo é solicitado à zona eleitoral, à respectiva zona eleitoral. E aí, basta baixar esse contador que vai pegar essa prestação de contas para fazer, basta baixar o sistema e clicar em importar a prestação de contas, essa é a primeira opção. Então, a gente manda o arquivo, ou o cartório vai encaminhar o arquivo, e aí esse arquivo vai ser colocado lá na área de trabalho, por exemplo, e você importa a prestação de contas para o sistema. O contador, quem está começando uma prestação de contas que uma outra máquina já enviou essa prestação de contas, e vai funcionar assim para 2022 também, que o contador já enviou uma prestação de contas, ele não consegue iniciar uma prestação de contas do zero. Ele tem que ter esse arquivo para criar um vínculo e começar a fazer. Uma outra informação importante aqui, então nós temos o importar, nós temos aqui uma opção também de gerar uma cópia da prestação de contas, eu vou mostrar depois para vocês. Nessa tela que eu estou mostrando, nós temos também... Marcelo, eu Oi. acho que a tela que você está mostrando do sistema não é a mesma que está postando para gente, que é a nossa aqui de uma aba de internet, e não do Ah, tá. sistema. Só um minutinho, então, que eu vou verificar aqui. Eu tinha colocado no chat, mas como você está evoluindo a apresentação, é melhor pausar aqui, né? Ah, tá ok. Só um minutinho, então. Não está aparecendo aí, Dani? Não, né? Pessoal, só um minuto que eu vou mexer aqui para ver se eu consigo aqui. E agora, está aparecendo? Agora sim, eleições 2022. Sim, desculpa então, pessoal, olha Ok. só, eu estava falando aqui em importar a prestação de contas, quando você tem um arquivo e quer levar esse arquivo para dentro do seu SPCE cadastro, então é nessa tela inicial do sistema, e eu tenho aqui também gerar uma cópia de segurança e restaurar, falo um pouquinho mais à frente, ok? Nós temos aqui uma opção também, que é configurações, estou clicando aqui, vou abrir o sistema aqui para vocês. Nós temos aqui uma opção de trabalhar também, trabalhar em rede com o SPCE. Como que funciona isso aí? É aqui em configuração. Aqui, ó. Pessoal, configuração de servidor para banco de dados. O SPCE, quando você baixa na sua máquina, ele já vem setado para você trabalhar local. Então, não precisa fazer nenhuma alteração aqui, tá, pessoal? Eu estou mostrando isso aqui para quem pretende trabalhar em rede. Às vezes, um escritório quer fazer uma prestação de contas maior. E aí, por exemplo, eu quero botar uma máquina para trabalhar fazendo minha receita, uma outra fazendo a minha despesa, uma prestação de contas em uma prestação de contas maior. Pode fazer? Pode. Vai ter uma máquina cliente, que vai ser a sua máquina, e aí você vai ter que configurar essa máquina, vem aqui, marca como cliente e clica em salvar. Essa máquina, ela é a máquina que vai receber os arquivos e que vai ter a prestação de contas. Outra máquina que vai ser a máquina, desculpa, pessoal, essa máquina vai ser a máquina servidor. Essa máquina vai ser a máquina servidor. Você vai marcá-la como servidor e ela é a máquina principal que vai trabalhar fazendo essa prestação de contas. Você pode colocar outras máquinas para trabalhar em conjunto com ela? Pode sim, vão ser máquinas clientes. Então, você vai salvar essa máquina como uma máquina servidor e vai em uma outra máquina e marca como cliente. O IP, quando você clica aqui na máquina como servidor, ele já mostra para você aqui o IP. Então, você vai em uma outra máquina, marca essa outra máquina, um outro SPCE, como uma máquina cliente, ok? Coloca o endereço do IP e salva. Então, eu tenho agora uma máquina trabalhando como cliente e tenho a minha máquina como servidor. A prestação de contas, ela só vai receber os documentos digitalizados, que são aquelas comprovações que você vai colocando ao longo ali, quando você vai fazendo o cadastramento de receitas e despesas. Esse documento em PDF ele só vai poder ser inserido pela máquina servidor, ok?
Então, o que que a máquina cliente vai fazer, que é a cliente daquela máquina servidora? Ela vai colocar os metadados, informações de receitas e informações de despesas. Então, eu vou lá, faço todo o cadastramento da minha receita, estou trabalhando aqui, cadastrando só a receita para o candidato que está lá naquela máquina servidora, faço as informações. Na hora de colocar esse documento, que é o documento de comprovação, aí tem que ser pela máquina servidora. A máquina servidora é a única máquina também, quando você está trabalhando em rede, ela é a única máquina que vai conseguir transmitir a prestação de contas. Eu posso ter aqui no meu SPCE, eu posso estar trabalhando como local, então eu vou ter minha prestação de contas A, B e C, por exemplo, que eu posso fazer tudo, posso cadastrar, posso inserir arquivos, posso transmitir a prestação de contas, e eu posso, ao mesmo tempo, usar essa minha máquina, se eu quiser mudar, eu posso mudar essa minha máquina, mudo para cliente, por exemplo. Aí eu vou acessar prestações de contas que estão em outra máquina, que é a máquina servidora. Bom, pessoal, então é uma explanação sobre isso aí, importante vocês estarem verificando aí depois, baixa lá o aplicativo, deem uma olhada, é importante aí para quem pretende trabalhar em rede. Temos aqui também, nós temos o gerenciamento, tá, pessoal? Isso aqui é importante dar uma olhada. A marca aqui verde, se possui os requisitos, quando você baixa o aplicativo, o sistema faz essa varredura na sua máquina e verifica. Se está em vermelho, nível crítico, é bom tá verificando essa máquina, talvez mudando para uma outra máquina, porque pode ser que aconteça algum contratempo ali e você acabe perdendo as prestações de contas. Isso aí você acessa por aqui também, em configurações, e aqui em gerência de memória, ok? Bom, não vou me alongar muito, tá, pessoal? Vou entrar aqui em uma prestação de contas, então. Eu tenho aqui, você tem dois módulos, candidato e módulo partido. Vocês estão vendo aí? Não, né? Só um Não, minutinho. sumiu a Voltou? apresentação. Voltou. 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 Desculpa aí, pessoal, esses contratempos, tá? Acontece aqui quando a gente tá na live, mas vamos lá. Eu tenho aqui dois candidatos já cadastrados. Se eu quiser cadastrar um novo, é aqui. Licença aos contadores que já conhecem bem esse sistema, tá, pessoal? Porque eu tenho que partir do pressuposto quem está chegando aí pela primeira vez para dar uma olhada no sistema, para conhecer. Né? Eu penso que a maioria já trabalhou com esse sistema, porque ele é um sistema que vem desde 2012 nessa plataforma, são poucas adequações ao longo desse tempo, são adequações mesmo só para atendimento à norma. Existem estudos para um novo sistema na web, tá? Não seria baixando na máquina de cada usuário, mas sim na web, a exemplo do que já ocorre com o SPCA hoje, mas enfim, isso é um projeto que eu penso que ainda para daqui mais umas 2 eleições. Então, nós temos aqui o SPCE, eu vou abrir aqui um candidato, por exemplo, a deputado, está caindo toda hora, pessoal, só um minuto. Bom, tá aqui, a primeira tela que eu tenho aqui é qualificação, chama a atenção aqui de vocês para o endereço, tá? O CEP, buscar colocar um CEP aqui, pessoal, que corresponda à localidade do candidato, tá? O candidato é parte lá no processo, né? E o sistema SPCE hoje, ele conversa com o processo judicial eletrônico, desde 2020 que já faz isso, quem trabalhou em 2020 percebeu que quando você transmite a prestação de contas já vai ser autuado um processo judicial eletrônico, e agora em 2022 da mesma forma. E um dos dados que o sistema PJE verifica para fazer essa autuação automática é o CEP do candidato, ok? Então, chama atenção aqui para o CEP, tem aqui os dados do prestador de contas, e eu tenho essa parte aqui, que é a marcação de relatório financeiro, prestação de contas parcial, prestação de contas final. Tem uma opção que é a regularização de omissão, quem trabalhou em 2020 viu que isso aqui é uma inovação de 2020 também. Mas isso é ao final, tá? Bem depois da campanha, depois que todo mundo já prestou contas, o candidato que teve as contas julgadas não prestadas, se ele procura vocês para fazer uma prestação de contas e regularizar, vocês vão utilizar essa opção aqui, de regularização de omissão. O sistema vai gerar, quando vocês transmitirem por meio da regularização de omissão, ele vai gerar uma prestação de contas, um processo de prestação de contas lá no processo judicial eletrônico,
separado daquele processo que foi julgado não prestado. Ele vai gerar um processo na classe de regularização de omissão. Então, usar essa opção para quem for regularizar contas, mas isso bem depois. O que vai ser usado agora na campanha? Relatório financeiro, que é para mandar aquela informação financeira de 72 horas, ok? Então, você vai marcar a prestação de contas como relatório financeiro, lembrando de clicar aqui embaixo em gravar, sempre clicando em gravar, tá? Porque se você só muda aqui, o sistema não aceita, e o SPCL se comporta dessa forma, sempre que você muda uma tela, você precisa clicar aqui no botão gravar, tá? Ao final da tela, na parte final do lado direito da tela. E temos aqui a opção de turno, primeiro e segundo turno aqui para candidato que vai disputar segundo turno. E a prestação de contas, temos a prestação de contas parcial, que é de 9 a 13 de setembro, tá? E aqui a prestação de contas parcial, ela engloba tudo, e eu acho que os senhores vão sempre que, por exemplo, o relatório financeiro, ele é para aquela situação da arrecadação financeira 72 horas depois da arrecadação financeira. Só que eu penso que os senhores vão preenchendo a prestação de contas e já vão transmitir tudo, não tem problema. Vai receita, vai despesa, enfim, o que a Justiça Eleitoral quer é a arrecadação. Mas como a prestação de contas é concomitante, vocês vão preenchendo e vão transmitir tudo. E aí tem a prestação de contas parcial, que é de 9 a 13. Preenche ali, vocês já vão ter a prestação de contas, porque você já vem preenchendo para o relatório financeiro, e aí sim, essa parcial tem que ter receitas e despesas. Vocês vão transmitir a prestação de contas parcial nesse período e, ao final da campanha, tem a prestação de contas final, que é a que vale como prestação de contas. É aquela que vai dar a quitação de entrega ao candidato. Ok? Bom, depois eu vou falar, temos aqui a retificadora, tá, pessoal? Se você mandar uma parcial, você mandou a primeira parcial, depois você não tem como mandar de novo uma parcial sem ser retificadora, você pode clicar em retificador e mandar uma outra parcial, assim como ocorre também com a prestação de contas final. Uma informação importante aqui, e que às vezes os contadores ligam perguntando, é porque ele mandou, a prestação de contas parcial, ela supre a obrigação do relatório financeiro, se tiver ali no mesmo período, supre. Então, você recebeu uma arrecadação hoje, e você tem ali 72 horas para enviar, mas nessas 72 horas você está mandando a sua prestação de contas parcial, você está cumprindo lá a obrigação da parcial, você não precisa depois mandar esse relatório financeiro não, ok? A informação da arrecadação que foi dentro da parcial, ela já está suprida pela prestação de contas parcial. Essa obrigação do relatório financeiro, então, não teria essa necessidade se você já contemplar isso na prestação de contas parcial, ok? Bom, pessoal, então, como eu falei, tem aqui retificadora sim ou não. Quando você manda um relatório financeiro, não tem mídia, tá? Não tem a entrega da mídia, relatório financeiro é só uma informação. A parcial também, a primeira parcial que você manda, ela não tem mídia também, mas se você, por um motivo ou outro, precisar retificar essa informação, aí você precisa apresentar a mídia, ok? Contendo os documentos digitalizados. O próprio sistema SPCL já vai apontar isso para você. Por quê? Porque quando você marcar a parcial e transmitir, você vai ver que ele não vai trazer informação solicitando que você gere um arquivo de mídia e entregue à Justiça Eleitoral. Isso não vai acontecer. Agora, se você marcar como retificadora, sim. Aí ele vai pedir esse arquivo de mídia, ok? E aí você tem que gravar e tem que entregar na Justiça Eleitoral. É esse arquivo de mídia que a gente está com a enquete aí, né? Se seria interessante estar entregando no cartório ou está entregando no TRE, eu digo que é o arquivo de mídia, mas não da parcial, da final, tá? Porque essa enquete é para abertura do cartório no dia 1º, tá, pessoal? Dia 1º de novembro, que é um feriado, é o último dia para a entrega da prestação de contas, tá? E essa parcial aqui não, essa parcial ela ocorre em setembro, então a entrega ocorreria, no caso, aqui no TRE mesmo, a não ser o diretório municipal, que a entrega ocorre no cartório. Bom, parte de representantes, tá?
Chama atenção aqui também para os dados corretos, aqui, inclusive CEP dos representantes. Nós temos 3 funções aqui do representante, administrador financeiro, advogado, contador, respondem solidariamente, tá, pessoal, pela prestação de contas. Não figuram como parte no processo, mas respondem também, ok? Administrador financeiro, o candidato, muitas vezes o que eu percebo nas prestações de contas, ele se coloca como administrador financeiro, não é necessário, tá, pessoal? Administrador financeiro é um terceiro. O candidato, ele já é parte ali na prestação de contas. Agora, ele querendo incluir um terceiro, não seja ele como administrador financeiro, ele não é obrigado a constituir um administrador financeiro, tá? Ele pode contratar um administrador financeiro ou uma pessoa ceder o serviço de administrador financeiro para ele, mas ele não é obrigado a constituir. A maioria não tem administrador financeiro, uma boa parte se coloca como administrador financeiro, que não é necessário, tá? Fazer esse cadastramento aqui. E alguns, sim, optam por uma terceira pessoa que vai ser administrador financeiro. Temos aqui o dado do advogado, tem que colocar esse dado aqui de advogado, pessoal, porque depois temos uma outra funcionalidade aqui, que é a vinculação de advogados à parte. O SPCE, ele se comporta, ele tem um padrão, que é uma tela de pesquisa. Toda a funcionalidade aqui que você está vendo desse lado, ela tem uma tela de pesquisa, ou quase todas. Então, você tem uma lupa no canto superior direito da tela, que você clicando ali, eu vou clicar aqui, por exemplo, ó, eu não tenho advogado ainda, não tem nenhum representante constituído para esse prestador de contas. Aqui no caso, advogado e contabilista, como a Mônica já falou, obrigatórios para prestação de contas, ok? O advogado, a partir da prestação de contas parcial, já é obrigado, porque quando ele transmitir uma prestação de contas parcial, o sistema vai gerar, não falei para vocês, mas vou voltar aqui um pouquinho, na qualificação, quando ele transmitir a prestação de contas parcial, o SPCE Cadastro, ele vai verificar se as informações da qualificação estão corretas, ele vai olhar aqui o CNPJ, vai olhar o título de eleitor, ele vai olhar o CPF, vai olhar o número de candidatura. Estando correto, ele vai aceitar a prestação de contas. Ok, você transmitiu a prestação de contas parcial. Quando faz isso, ele conversa com o processo judicial eletrônico, e aí vai gerar um número, se as partes estiverem corretas, se tiver o CEP, tudo certinho, ele vai gerar um número no PJE, no processo judicial eletrônico. A partir desse momento, o advogado ele precisa pegar a procuração e entregar, porque como vai existir um processo no PJE, ele tem que estar representado por advogado, o processo é judicial. Então, é preciso que o advogado, nesse momento, vá lá no PJE, diretamente no PJE, nesse processo que foi gerado, e inclua inclua a procuração, ok? Esse processo, quando manda parcial, como eu falei, vai gerar um processo no PJE, o PJE vai devolver o número aqui para o SPCE Cadastro na máquina de vocês. Ele vai estar marcado aqui na parte de cima, tá? Se vocês olharem aqui em cima, eu tenho candidato, deputado, tenho aqui o CNPJ, número do processo PJE. Como eu não enviei ainda uma prestação de contas parcial, eu não tenho aqui o número do processo. Esse número vai voltar logo que eu transmito a prestação de contas parcial, Marcelo? Olha só, ele não vai voltar nesse exato momento. Então, você vai transmitir, vai olhar aqui para o SPCE, opa, não chegou aqui para mim, não. Por quê? Porque ele só vai retornar esse número para você a partir do momento que você transmitir uma outra prestação de contas, até mesmo um relatório financeiro. Qualquer outra transmissão que você fizer, aí sim, aí automático, aí esse número vai aparecer para você, o número do PJE vai aparecer aqui em cima no seu SPCE Cadastro, ok? O número do processo de prestação de contas desse candidato. Bom, pessoal, então estava aqui em representantes, como eu falei, você tem que informar aqui o advogado. Eu tenho uma outra prestação de contas, vou fechar aqui, vou abrir uma outra prestação de contas que eu já tenho advogado cadastrado, só um momento. Aí voltou, vou nessa prestação de contas. Opa, caiu. Vamos lá, tem essa prestação de contas, vou verificar aqui se eu já tenho algum advogado cadastrado, venho aqui na pesquisa, como eu falei, também não, momento, pessoal, vai cair aqui.
Pronto, esse candidato aqui. Pessoal, desculpa mais uma vez, hein? Mudando de tela aqui, o sistema cai e tem que repaginar aqui, só um minuto. Bom, esse candidato aqui, candidato a governador, vamos verificar aqui, eu vou aqui na minha tela de representantes, eu já tenho aqui o advogado A e o advogado B cadastrado. Então, como eu tenho advogado cadastrado, eu venho aqui na vinculação de advogados à parte e eu consigo fazer essa vinculação. Notem, eles já apareceram aqui para mim, ó, advogados cadastrados. Mas eu tenho que vincular a parte. Eu tenho aqui eu estou numa chapa, eu tenho candidato a governador e candidato a vice. Então, às vezes o advogado A vai estar representando os dois, ou o advogado A vai estar representando um, o B o outro, então tem que fazer essa vinculação, tá? Eu venho aqui, escolho aqui, por exemplo, eu quero colocar o advogado B para representar o vice. Está setado aqui no vice, eu venho aqui, marco B e adicionar. Pronto. Lembrando de clicar aqui embaixo, pessoal, em gravar. Então, aqui eu tenho o advogado B representando o candidato a vice. Aí, no caso, se eu mudar aqui para o candidato titular, eu não tenho ainda advogado vinculado. Eu preciso desse advogado vinculado à parte para que na hora que eu transmita a prestação de contas parcial, o sistema faça a autuação do processo, tá, pessoal? Então, é importante isso aí, ok? Eu tenho aqui a parte agora de emissão de contas bancárias, vou tentar passar mais rápido aqui, ok? Tenho contas bancárias, não sei se eu tenho conta bancária aqui cadastrada, tem uma conta bancária cadastrada aqui, ó, Banco do Brasil, posso editar essa conta bancária, aqui eu escolhi que essa conta vai ser para outros recursos, se eu não fiz nenhum lançamento de receita e despesa, quiser fazer exclusão, é possível também, eu venho aqui embaixo e vou excluir essa conta bancária, entro e cadastro outra, ok? Agora, se eu tiver algum lançamento já de receita e despesa vinculado, eu não consigo fazer essa exclusão, eu tenho que ir lá na receita e despesa, eliminar aquela receita, aquela despesa e excluir para eu conseguir fazer a exclusão de uma conta bancária, ok? Isso aqui o pessoal, às vezes, os contadores às vezes perguntam muito também, tá? Eu tenho aqui uma parte aqui, essa conta bancária que já está cadastrada, eu tenho aqui a conciliação bancária, que é muito importante, pessoal. A sua prestação de contas, ela tem que refletir o seu extrato bancário. Então, às vezes, a gente pega aqui uma prestação de contas que você vai olhar a DRD lá no final, e a DRD, ela não, o saldo financeiro dela não representa o extrato bancário que está sendo apresentado. O estimável, tudo bem, o estimável você vai fazer os lançamentos ali na parte estimável, não tem reflexo nenhum essa parte não financeira, mas a parte financeira, eu tenho o extrato ali como espelho do que eu estou colocando na prestação de contas. É a parte mais importante, são os dados mais importantes da prestação de contas. Então, a gente pega a prestação de contas que não corresponde. Então, antes de mandar a prestação de contas final, verifiquem lá na sua DRD, e é esse relatório aqui, ó, relatório de receita demonstrativo de receitas e despesas, aqui embaixo na parte de relatórios, verifique se a sua DRD lá no final, ó, na terceira parte, a gente tem aqui ó, o resultado financeiro, sobra de campanha, verifica se isso está compatível com o seu extrato bancário. Agora, pode acontecer do extrato bancário, só um minutinho aqui. Pode acontecer do extrato bancário não estar batendo o seu extrato bancário. Você passou lá, o candidato passou um cheque que ele não aparece ainda compensado lá no finalzinho da campanha no seu extrato bancário. Então, vem aqui, faça a conciliação. Se você já está mandando a informação para a Justiça Eleitoral, faça a conciliação, porque o analista vai verificar, ele vai ver que o saldo não está batendo, mas ele vai ver que tem uma conciliação bancária. Então, aqui é muito simples, você faz aqui a informação do lançamento, a débito ou a crédito. O que falta é entrar naquele extrato que você está mandando para a gente. Outra informação importante do extrato, pessoal, o local dele é aqui, tá? Em conta bancária. Então, quando você está cadastrando ali a sua conta bancária, você termina de cadastrar, você abre uma opção para você poder incluir o extrato bancário. Você vai mandar extrato bancário na parcial? Existe necessidade? Não, até porque se você transmitir uma parcial e ela não é retificadora, nós não vamos receber aqui nada de comprovação que você está colocando no seu SPCE cadastro vai chegar para a Justiça Eleitoral. Por quê? Porque você não está entregando mídia, você só está mandando informações. Então, a hora de você colocar esse extrato, ou até mesmo a documentação de receitas e despesas, é lá na prestação de contas final. É quando você vai ter toda a informação, você vai ter o extrato bancário completo,
pega o extrato bancário, digitaliza, você só pode colocar um documento por vez, digitaliza e coloca. Então, nesse momento aqui, é que eu vou fazer a inserção no meu comprovante. Então, por exemplo, eu tenho lá o extrato bancário, ao final, eu quero cadastrar aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, tem a minha conta. Quero cadastrar, eu venho aqui, ó, adicionar extratos bancários, aqui em cima, ó, cliquei, ele vai perguntar onde está, vou selecionar aqui, ver se eu tenho um PDF aqui, mostrar para vocês, está aqui, existe um tamanho, tá? O padrão é até 10 megas, tá, pessoal? Eu estou inserindo aqui um arquivo de 15 megas porque é um extrato bancário, é uma opção que permite que o arquivo seja um pouco maior, tá? Tem que verificar lá, se não me engano, até 50 megas para o extrato bancário, mas aqui, ó, arquivo adicionado com sucesso. Toda vez que eu adiciono um arquivo, eu estou fazendo um lançamento e adiciono um arquivo, como eu fiz agora aqui com o extrato bancário, fica verde aqui, você sabe que aqui dentro tem um arquivo. Posso remover esse arquivo? Posso remover também, depois colocar um outro sem problemas, tá? Bom, pessoal, então vamos lá. Falei aqui da conta bancária, emissão de recibos. Aqui a emissão de recibo eleitoral, eu só consigo colocar lá a numeração de um recibo eleitoral lá na minha doação se eu tiver aqui marcado como um recibo eleitoral, tá? Se eu venho aqui em doação, eu tento marcar aqui, eu não encontro. Isso aqui o pessoal liga também aqui, os contadores ligam aqui demandando. Então, eu não encontro aqui uma faixa de recibo porque eu ainda não cadastrei para esse prestador. Então, eu venho aqui na minha emissão de recibo eleitoral, mudo aqui, cadastro, eu posso cadastrar do 1 ao 1000, tá, pessoal? Não tem problema nenhum eu cadastrar e usar um só durante. Problema nenhum, tá? O próprio sistema verifica o que você não usou. De primeiro isso era no papel, agora não, isso é só no sistema, então não tem essa importância, ok? Então, eu venho aqui, ó, gravar, gravei aqui, tá? Do 1 ao 1000. Agora eu tenho uma faixa de recibo eleitorais para utilizar. Posso gravar outra faixa? Posso. Posso excluir essa faixa aqui? Posso também, desde que eu não tenha utilizado nenhum aqui ainda nas minhas doações recebidas. Tá ok, pessoal? Então, é bem simples isso aqui. Vamos pular para doações recebidas. Eu tenho aqui as doações, pode ser de recurso próprio, o candidato aportando recurso na campanha. Eu tenho aqui recurso de pessoa física, internet, partido político, o financiamento coletivo, tá? Que vocês podem vocês podem digitar aqui, mas também, dependendo da quantidade de lançamentos, vocês podem importar isso aqui para prestação de contas, e para isso vocês vão utilizar, deixa eu tentar aqui ó, manutenção, importar recursos de financiamento coletivo. Então, a empresa, ela prepara lá um arquivo, esse arquivo, como ela vai preparar esse arquivo? Ela vai verificar na internet, lá no site do TSE e do nosso também do TRE, lá em prestação de contas eleições 2022, na nossa página, tem esse layout também, que são links que a gente coloca, links de material do TSE, então tem lá todo o layout. A empresa fez ali, preparou as informações e manda, às vezes 100, 200, não tem como digitar isso aqui, mas vocês podem estar pegando esse arquivo que a empresa vai mandar para o candidato, e ela é obrigada a mandar, está na resolução, e aí vocês podem estar importando isso aqui para o SPCE por meio dessa opção de importar recurso de financiamento coletivo. Pouco utilizado aqui no nosso estado, mas mais importante aqui tá comentando. Bom, pessoal, tem aqui o recurso que vem de partido político de candidato, e aqui eu gostaria de comentar com vocês também a fonte do recurso, porque existe muita confusão também em relação a isso. Às vezes só um minutinho, pessoal. Às vezes o candidato, ele não sabe, ele recebe um recurso do partido, um recurso de outro candidato, mas ele, se veio do partido, por exemplo, ele acha que é fundo partidário, que todo recurso que veio de um partido é fundo partidário, e não é. Às vezes é um recurso, uma fonte de fundo especial de financiamento de campanha, às vezes fundo partidário, e pode ser também outros recursos vindo do próprio partido. Então, isso aí é uma informação importante aí para estar orientando também, ok? Isso causa muita confusão e isso acaba trazendo demanda para vocês, porque existe o batimento eletrônico depois com essas informações que vocês transmitem, e às vezes um lá declarou que é com fundo partidário e o outro aqui declarou que é com fundo especial, é com outros recursos.
e aí isso não bate, e nesse cruzamento o sistema aponta e gera a diligência para os contadores depois estar verificando e estarem acertando. Bom, pessoal, então é isso aí, a espécie do recurso. Aqui, vejam, eu não tenho uma conta bancária cadastrada para esse candidato aqui governador. Então, eu tenho algumas opções aqui de pagamentos, elas estão restritas. Ó. Eu não tenho, por exemplo, aqui transferência eletrônica. E isso daqui também gera demanda, vocês ligam para cá perguntando, olha, eu não estou achando, meu SPCA não tá dando opção para mim de uma transferência eletrônica, de um Pix, que é uma novidade agora, um campo aqui também com Pix, para pagamento e para recebimento. Então, por quê? Porque eu não tenho uma conta bancária cadastrada, ok? Eu preciso dessa conta bancária. Só um minutinho, pessoal, vou mudar aqui de novo meu prestador de contas. Bom, tá aí de novo, SPCE. Então, aqui eu tenho uma conta bancária cadastrada para esse candidato. Então, se eu venho aqui no tipo de doação, por exemplo, partido político, ele já mostra para mim aqui outras espécies. Ver se eu tenho conta bancária. Não, não tem conta bancária para esse aqui também. Bom, pessoal, mas é isso aí, tá? Então, fiquem atentos a isso aí, como eu falei, isso aí gera demanda aqui para a gente também. Tem aqui a comercialização de bens, tá? Atente que se for um evento de carreata, você tem que marcar aqui. Então, eu vou colocar aqui o nome do meu evento, ok? Vou colocar aqui o local direitinho, que esse evento vai ocorrer. Coloco ali o período, tá bom? E se for um evento de carreata, aí eu marco aqui, porque ele já vai mostrar algumas outras opções para mim. Então, eu tenho aqui a quantidade de combustível que foi gasto, eu tenho que informar essa quantidade global e tenho que informar a quantidade de veículos também, ok? O sistema ele precisa dessas informações para fazer algumas verificações relacionadas lá ao que a resolução informa, que dispõe, que são até 10 litros por veículo, ok? Aí eu vou colocar a despesa realizada. Para eu informar a despesa, eu vou selecionar aqui a despesa, mas eu preciso ter uma despesa já cadastrada lá na minha despesa. Por exemplo, eu preciso trazer para dentro do meu evento as despesas que são relacionadas àquele evento. Então, eu contratei um buffet para esse evento, então eu tenho que ter uma despesa lá cadastrada de buffet e tenho que trazer essa despesa para o meu evento. Ok? Então, eu venho aqui em selecionar a despesa e importo essa despesa aqui para dentro do meu evento. Ela vai estar cadastrada como despesa, mas ela também vai estar aqui dentro do meu evento. Como eu falei, se é carreata, é importante que vocês façam a marcação aqui. Se não é carreata, aí eu tenho aqui as minhas despesas, eu tenho aqui as minhas doações que eu posso estar recebendo durante o evento. E aí, pessoal, é a gestão da campanha, né? Onde entra também a orientação lá para os candidatos. Se você está pensando em fazer, fazer uma carreata e utilizar combustível, tem uma nota fiscal separada, ok? Por quê? Porque você vai cadastrar essa despesa lá como combustível, lá na sua despesa, uma nota fiscal tal, que ela englobou toda a parte, ela não está misturada com combustível que não seja da carreata, e aí eu pego essa despesa e importo aqui para o meu evento de carreata. Agora, se tiver junto, aí tem que separar e eu não sei, bota uma informação lá, uma nota explicativa, alguma coisa para que o analista possa entender que nem todo aquele combustível que está naquela nota fiscal foi para aquele evento de carreata. Mas é importante que o candidato tenha tenha esse cuidado, né, de separar essas informações. Aqui, pessoal, então essa é a parte de evento. Eu posso vender um bem aqui também durante o evento, tá? Alienar. Tem como fazer, colocar essa informação. Rendimento de aplicação financeira. Só um minutinho, pessoal. Vou parar de compartilhar aqui porque travou, ok, pessoal? Só um minuto. Pessoal, voltou aí, ó. Então vamos lá.
Vamos aqui, rendimento de aplicação financeira, não a conta bancária cadastrada, ok? Eu preciso de uma conta bancária, vou mostrar para vocês, vou voltar para um outro prestador. Vamos lá. Acho que eu tenho uma para esse candidato a deputado aqui. Aqui, governador, ok. Bom, continuando aqui, pessoal. Tem aqui conta bancária cadastrada. Bom, rendimento de aplicação financeira. Então, como eu tenho uma conta, só vai aparecer uma conta aqui. O candidato pode fazer isso, tá? Dependendo do volume aí, de tanto de recurso que ele recebe, ele pode aplicar nesse meio período aí da campanha, entre o prazo que ele recebeu e que ele pretende estar utilizando. Então, se ele teve rendimento de aplicação financeira, não é uma doação, ele vem aqui e inclui esse rendimento dessa conta bancária, enfim, da aplicação que ele fez. Coloca a data final, o prazo e o tipo de aplicação. Uma tela bem simples, tá? Passando aqui, pessoal, para a despesa. A despesa, eu chamo atenção aqui para o seguinte, evitem colocar nesse campo número do documento, vou colocar aqui, número do documento, evitem colocar aqui diversos. Às vezes nós já vimos aqui contadores que pegam várias notas fiscais do mesmo fornecedor e colocam lá, digitalizam tudo em um único documento e fazem um único lançamento e botam aqui, diversos. Ou ele pega 2, 3 notas e bota o número das 3 notas, nota 1518, barra 1519, barra 1525, enfim. Não façam isso, é um lançamento para cada nota fiscal, ok? É um lançamento para cada documento. Isso pode trazer prejuízo, tá? Pode trazer prejuízo ao candidato. Por quê? Porque bota uma informação, como eu falei, o cruzamento é automático, ele vai verificar a base de dados de notas fiscais que a Justiça Eleitoral disponibiliza, o sistema vai fazer essa conversa, lá tem a nota 1518, eu não achei aqui a 1518, aqui eu tenho outro número, que não é 1518, é 1518, 19, 20, ou diversos, enfim, isso vai ser apontado em diligência, e aí vai gerar trabalho para os senhores depois fazer a correção e até estar respondendo, ok? É um tempo aí gasto para estar respondendo essas diligências. Então, chama atenção para isso aí. Tem aqui o detalhamento da despesa, tá? Você detalha a despesa e adiciona, ok? Aqui, não sei se eu tenho uma despesa aqui. Vou verificar, não tem uma despesa cadastrada. Mas, enfim, você adiciona aqui a despesa. E tem, por último, a aba do pagamento. Eu preciso preencher a aba do pagamento? Depende. Foi pago? Você pode preencher, inclusive, parcial. Uma despesa de R$1.000, você cadastrou um pagamento. Ele pagou com fundo partidário R$500, ele pagou com fundo especial de financiamento mais R$200. E ele deixou 300 lá sem pagar. É possível? É. Você vai fazendo essas informações e vai adicionando, ok? E ao final você grava, ele vai dar uma mensagem falando que se você não fez a quitação total da despesa, ele vai dar uma mensagem falando que isso vai ficar como dívida de campanha ao final. E isso aparece lá na DRD de vocês, ok? Então, aqui, pessoal, o detalhamento da despesa também não requer muitos detalhes. O pessoal pergunta muito aqui na despesa sobre, deixa eu ver se eu tenho aqui, sobre serviços de terceiros e serviços próprios prestados por terceiros. Eu não tenho aqui uma despesa para estar mostrando, mas enfim, lá, quando você vai abrir o detalhamento da despesa, tem serviços de terceiros e serviços próprios prestados por terceiros. Serviços próprios prestados por terceiros, quem está com o SPCE aberto também acompanhando, é na doação, tá? É na receita. Porque as opções de receita e as opções de despesa, elas são as mesmas, o sistema utiliza a mesma, mas algumas são aplicáveis à receita e outras aplicáveis à despesa. Então, esse serviço próprios prestados por terceiros é, por exemplo, quando o partido ele contrata um serviço e aí ele está doando esse serviço que ele contratou de um terceiro a um candidato. Então, lá na doação estimável é essa opção, serviços próprios prestados por terceiros. O serviço de terceiro,
ele pode ser nas duas, na despesa e ele pode ser lá na doação também. Se o candidato contratou, se uma pessoa está cedendo um serviço direto ao candidato, é o serviço prestado por terceiro, lá na doação, na receita também. Agora, se ele está contratando um serviço de terceiro, aí ele vai usar quando ele estiver cadastrando uma despesa. Serviços de terceiros, ok, pessoal? Então, o serviço de terceiro pode ser tanto na receita quanto na despesa, e os serviços próprios prestados por terceiros, aí seria, no caso, na receita, na doação estimável, ok? Recebendo, por exemplo, de um partido que contratou e está repassando para esse candidato, ok? Bom, tenho aqui a doação a terceiro, que é onde você faz o repasse, né? Aqui é entre prestadores de contas, ok? É candidato doando para candidato o partido, ou partido cedendo para candidato ou partido ou doando, enfim. Pode ser financeira, pode ser de outros bens ou serviços, aqui no caso Santinho, né? E aqui no caso doação de bens móveis ou imóveis, que é algum bem que o partido tem ou que o partido recebeu e está repassando para o candidato. Ok? Aí são aqueles bens que sobram ao final da campanha como sobra de bens lá, né? Permanentes, né? Não financeiros. Caixa de som, por exemplo, temos vários exemplos, né? Um veículo que é doado, então tudo que entra como doação, ele pode repassar depois, o partido pode repassar, o candidato pode repassar também, ok? Então, esses repasses são aqui em doações a terceiros, tá? Fundo de caixa, pessoal, o fundo de caixa, ele registra somente o que você está aportando e, ao final, o que vai sobrar. Então, aqui o fundo de caixa, você vem e coloca aqui, você escolhe quanto você vai colocar aqui no fundo de caixa, R$1.000, R$2.000, enfim. Você faz o lançamento e ele acrescenta aqui para você, ok? Ao final, esse fundo de caixa, imagine isso aqui como uma caixinha mesmo. Então, eu estou falando assim, ó, eu estou colocando aqui nessa caixinha R$1.000 agora, e está aqui, você vem, faz o lançamento, coloca aqui. Lançamento aqui, R$1.000. Não tenho conta bancária, enfim, não consigo fazer o lançamento porque eu não tenho a conta bancária. Mas você coloca ali, ele vai aparecer ali. E aquilo que sai do fundo de caixa, eu lanço aqui, aquilo que o candidato está gastando? Não. Você não lança aqui, você está lançando lá na sua despesa. Quando ele pegou um recurso do fundo de caixa e fez uma despesa, ele foi lá, o pessoal lá do comitê foi lá e comprou pão, trouxe a notinha, está aqui, você vai cadastrar na despesa. E lá, quando você informar o pagamento na sua despesa, você vai falar que foi em espécie, o sistema vai entender que foi do fundo de caixa. Ou seja, você não faz lançamento de saída aqui do fundo de caixa. Ao final, o que eu vou fazer de saída aqui nesse fundo de caixa? Porque, enfim, tem as minhas entradas que são os aportes. Você vai fazer aquilo que restou no fundo de caixa. Se não restou nada, você vai fazer nada. Se restou R$100, você tem R$100 em dinheiro, depositou na conta bancária, você vai repor esse recurso para a conta bancária, vai lá, faz o depósito na conta bancária, vem aqui e faz esse cadastro negativo, ok? Em vez de botar, sobrou R$100, ao invés de eu botar 100, eu vou colocar lá menos 100, ok? E aí cadastro, e essa é a marcação aqui no sistema. Esses são os dados que têm que ser informados no sistema pro fundo de caixa, ok, pessoal? Então é isso aí. Transferência entre contas, lembrando, não pode misturar recurso, tá? Fundo partidário em uma conta, fundo especial de financiamento em outra conta, caso vá receber, né? Porque se não for movimentar esses tipos de recursos, fundo partidário e fundo especial, isso a Mônica já comentou, não precisa abrir a conta bancária, ok? A conta bancária obrigatória é somente aquela que vai receber recursos privados, recursos de pessoas físicas, ou recursos privados vindo também do partido e do candidato. Essa é a única conta obrigatória. Esses recursos não podem se misturar, ok? Como eu já falei. Agora, pode ser que uma campanha maior, uma movimentação maior de recursos, o candidato queira abrir duas contas para a mesma natureza. Eu quero abrir duas contas de outros recursos. Para gerenciamento aqui, quero abrir duas contas. Aí eu quero passar recurso de uma para outra.
É possível? É. Quando você passa de uma para outra, é do mesmo candidato, não é uma arrecadação nova que ele está recebendo. Então, você vem e faz essa movimentação aqui, ok? Você bota a conta de origem, você bota aqui a conta de destino, tá? E faz essa movimentação aqui, essa transferência entre contas. Bom, pessoal, eu tenho aqui um resumo financeiro, o contador está preparando a prestação de contas, ele pode acompanhar por aqui também, tá? Uma ferramenta importante aqui para o gerenciamento aí de vocês, da prestação de contas. Conferir dados, tá? Se você quiser verificar alguma situação, nem tudo que aparece no conferir dados, pessoal, é impeditivo, tá? Por exemplo, você deixou de pagar uma conta, ele vai mostrar aqui para você. Até na hora de você transmitir a prestação de contas mesmo, você vai transmitir, ele pergunta assim, deseja abrir o conferir dados? Às vezes você vai clicar lá em cima, eu quero ver o que tem. Às vezes não. Você já sabe que está tudo ok, clica em não e prossegue. Mas, enfim, nem tudo que está aqui é impeditivo e você precisa acertar. Por exemplo, está aqui que, olha, tem uma despesa que você não pagou. Ela está como dívida de campanha. Beleza, eu já sei. Eu não preciso fazer essa modificação. Algumas coisas são impeditivas. Por exemplo, aqui, ó, se eu tenho aqui, ó, não tem advogado vinculado. O advogado também não é impeditivo, tá, pessoal? Consegue encaminhar, consegue transmitir. Mas é importante, é importantíssimo ter o advogado vinculado às partes. Orientem bem isso aí para constituir o advogado e vinculem, tá? Não esqueçam. Agora, por exemplo, se eu estou mandando uma prestação de contas de partido e eu não cadastrei o tesoureiro, eu estou mandando uma conta aqui da chapa e eu não cadastrei o vice, eu não consigo transmitir essa prestação de contas, ok? E aí eu tenho uma mensagem impeditiva. Bom, pessoal, aqui eu vou, por último, aqui eu vou no gerar e enviar relatório, eu vou falar para vocês os relatórios. Uma novidade aqui é o... Não, desculpa, em outras comprovações. Aqui no relatório, a novidade é o relatório de despesas aqui, ó. Esse relatório de despesas agora, quando você exporta ele aqui, ó, como planilha, fica fácil aí, né, para trabalhar com planilha, para filtrar, para verificar se está tudo espelhando lá o extrato bancário. Ele agora tem uma aba que ele tem duas abas agora, né? Esse relatório ele vem em Excel e aí você organiza ali da maneira que ficar melhor para trabalhar. Ele tem uma aba com detalhamento de todo o pagamento que foi feito para as despesas e ele tem uma aba só da despesa, que é aquela aba que você consegue cruzar informação com o seu extrato bancário, tá? Ver se eu tenho algum aqui, não tenho ainda nenhuma informação aqui nenhuma despesa, então ainda não tenho essa informação aqui para mostrar para vocês. Bom, pessoal, tem aqui o outro relatório muito importante que é a DRD, já falei para vocês, né? A DRD é onde você vai verificar tudo que você está fazendo ali na prestação de contas. Notem que os meus demonstrativos, eles não têm, estão sem validade legal, aqui simples conferência. Por quê? Porque eu não gerei uma prestação de contas ainda para esse prestador aqui. A partir do momento que eu gerar uma prestação de contas, ainda que eu não transmita essa prestação de contas, vai aparecer aqui o número de controle, ok? E esse número é importante para você estar verificando. Às vezes você vai mudar uma informação na prestação de contas, você já gerou e muda uma informação, quando você mudar essa informação e gravar, ele vai sumir daquele número de controle e vai ficar de novo sem validade legal, porque ele vai... É uma maneira do sistema estar mostrando para vocês que vocês fizeram alguma alteração e precisa gerar a prestação de contas de novo, ok? Então, esse demonstrativo aqui é importante, tem todas as receitas, todas as despesas. Aqui, uma observação aqui no final, verifiquem as sobras de campanha, tá, pessoal? Sobra de campanha, você não tem que fazer nenhum lançamento no sistema. A única coisa que você vai informar no sistema, e tem lá uma tela, tem uma opção de sobra de campanha, a única coisa que você vai informar lá é a conta bancária do partido, da direção que você está mandando o recurso. Se for fundo especial de financiamento de campanha, não, porque você não manda esse tipo de recurso para o partido. Isso aí você recolhe. O que eu vou fazer? Eu vou recolher e como que eu vou informar esse recolhimento no SPCE Cadastro? Você não informa no SPCE Cadastro. Ele vai estar aqui, tá? Ele vai estar evidenciado aqui na prestação de contas no demonstrativo. Vai estar aparecendo aqui, sobra de fundo especial de financiamento de campanha, X, ok? Aí o que a Justiça Eleitoral vai verificar? Ela vai verificar que aqui a sobra é de 100 e ela vai lá e vai verificar se você colocou lá num campo específico, eu vou mostrar aqui para vocês,
se vocês colocaram aquele recolhimento de senha, aquela GRU de R$ 100 lá naquele campo específico, ok? Essa é a comprovação. No sistema você não faz nada, porque se você fizer um lançamento no sistema, se você fizesse algum lançamento, ele não apareceria como essa sobra, ok? Esse valor não apareceria como sobra. E tem aqui, como eu falei, tem as sobras e tem o resumo financeiro, tá, pessoal? Verificar sempre isso aqui, o resumo financeiro, ok? Bom, vou fechar aqui esse relatório. Aqui as comprovações. Como comprovação aqui, pessoal, rolando a página mais um pouquinho, tem todos aqueles documentos que quem já trabalha com o SPCE já conhece, desde 2016, salvo engano, que começou a anexar documento no sistema. Nós já temos todas essas opções aqui. Quando você cadastra uma receita, uma despesa, você já bota o documento lá. Quando você cadastra a conta bancária, você bota o extrato bancário lá, mas enfim, tem algumas situações que você não coloca o documento, o PDF, lá no lançamento, ok? E aí você tem essas opções à parte no sistema. Você vem aqui no final em outras comprovações, eu tenho, por exemplo, aqui, como colocar uma declaração de assunção de dívida. Se você na sua DRD teve dívida de campanha, duas coisas, ou você não lançou lá no SPCE o pagamento, e aí você precisa ir lá e corrigir, ou se não, restou como dívida de campanha mesmo. E aí tem toda aquela documentação para ser anexada. Lá dentro no lançamento eu tenho como anexar isso? Quando eu estou lançando essa despesa? Não, mas eu tenho como anexar aqui. Eu tenho como colocar aqui a declaração de assunção de dívida. Ok? Eu tenho como colocar a autorização do órgão nacional. Está tudo aqui, ó. Declaração partidária de sobra não financeira. Ó, aqui, a guia de recolhimento do fundo especial que eu comentei. Está aqui, ó. Eu posso anexar por aqui, ok? Eu venho aqui adicionar a guia de recolhimento. Tá, pessoal? Então, é importante que essas coisas estejam no seu devido lugar, ok? Para não trazer prejuízo ali que não possa trazer prejuízo à prestação de contas, tá? Nota explicativa também, se eu quiser colocar, eu posso colocar nota explicativa aqui, boto tudo que eu quero explicar por meio de nota, eu boto em um documento, digitalizo e vou inserir aqui. Tem aqui o avulsos outros, que é um documento que não esteja contemplado aqui. Eu não achei campo para colocar esse documento aqui, não imagino aqui que tipo de documento, mas enfim, eu venho aqui em adicionar avulsos e posso anexar também. E aqui uma novidade desse SPCE agora de 2022, que é a opção de colocar um documento sigiloso. Esse documento, o documento que é inserido aqui, ele não vai ser visto, ele vai ser visto pelos magistrados, ele vai ser visto pelos analistas, aqui pela Justiça Eleitoral, mas ele não vai ser visto pelo público externo, ok? Então, ele vai para o processo judicial eletrônico, vai ficar lá uma marcação de que tem um documento em vermelho, mas o documento que foi inserido aqui, ele não vai aparecer para o público externo. Então, e aí vocês, não vou falar aqui o que é documento sigiloso, enfim, verifique com um advogado, ou às vezes o candidato quer colocar um documento, não quer que esse documento vá, e se esse documento vai ser classificado como sigiloso ou não, o advogado é que vai ter que dar essa orientação, ok? Entendendo que o documento é sigiloso, uma declaração de imposto de renda, por exemplo, vem aqui e anexa esse documento aqui, ok, pessoal? Separado. Bom, por último, pessoal, a transmissão da prestação de contas. Então, como eu falei, você mandou uma prestação de contas, você terminou ali a prestação de contas, você vem aqui para gerar essa prestação de contas. Eu aqui, vocês viram que o meu relatório está sem validade legal, eu não transmitiu a prestação de contas, ou se eu tivesse transmitido, eu já mexi em alguma coisa que ele já perdeu o número de controle. Então, tem que gerar uma prestação de contas para transmitir. Se você olhar o seu SPCE, o seu demonstrativo não tem número de controle, não dá para você ir direto na transmissão, você tem que passar pela geração. Então, eu venho aqui em gerar prestação de contas. Aqui, no caso, eu estou marcado aqui como relatório financeiro, então apareceu o relatório financeiro. Mas se eu qualificar aqui, por exemplo, como final, clicar aqui em gravar, sempre lembrando aqui de clicar em gravar, ele vai aparecer aqui para mim como aqui, ó, gerar, enviar, ó, gerar prestação de contas. Vou clicar aqui em gerar e enviar, tentar fazer aqui, pessoal, vamos ver se eu consigo, porque eu estou utilizando aqui dados de CPF, CNPJ, tudo fictício, tá, pessoal? Tudo CNPJ aqui gerado para o teste, ok? Não corresponde à base de dados real da Receita Federal.
Então, aqui, existem pendências? É o que eu falei, eu posso abrir e verificar, mas aqui, às vezes, quem está fazendo prestação de contas sabe que não tem pendência, ou que as pendências são as que ela já entende que vão ficar mesmo gravadas, eu clico aqui em não, ok. Para gerar a entrega é necessário fechar. Sim, fecha a prestação de contas. Vocês estão acompanhando aí? Está acompanhando aí, né, Dani? Ok. Gerar a prestação de contas. Certifique-se de que é o tipo de entrega, enfim, o sistema pede para você dar uma olhadinha lá se é isso mesmo, né? Então, vai lá, ok, prestação de contas final gerou. Eu consigo gerar com esses dados fictícios porque a geração está na sua máquina, está na máquina, está aqui na minha máquina. Agora, a transmissão eu não consigo fazer, tá, pessoal? Porque quando eu for transmitir com esses dados fictícios, isso não existe na base de dados e nem na minha base de teste aqui, porque já está fechada para teste, ok? Mas aqui, gerou uma prestação de contas gerada com sucesso, ok. Afinal, pessoal, a prestação de contas final, mesmo sendo a primeira que você está mandando, ou seja, não é retificadora, você precisa apresentar, você precisa gerar a mídia e apresentar depois para que a entrega da prestação de contas seja concretizada. Aqui desejo enviar, eu não consigo enviar, tá, pessoal? Mas eu posso enviar depois essa prestação de contas? Eu poderia, você como contador? Poderia. Você poderia só gerar agora e depois ir lá naquela mesma opção aqui, ó. Vou fechar porque eu não quis gerar, ok? Eu venho aqui nessa mesma opção e vou direto aqui, ó, nessa aba de enviar, que aí ele já sabe que eu tenho uma prestação de contas ali guardada, gerada, tá? E eu vou fazer esse envio. Assim, eu aconselho que seja feito tudo junto, tá, pessoal? Todo o procedimento. Prepare a prestação de contas, vou enviar agora, tá tudo certo. Gera e aí vai na sequência, porque o sistema ele vai te perguntar. Ele não perguntou aqui porque eu não pude transmitir, ok? Mas se eu tivesse transmitido, ele ia me perguntar, agora você transmitiu, você quer gerar agora o arquivo de mídia? Quero gerar o arquivo de mídia. Aí ele vai falar assim, então aonde você quer gerar esse arquivo de mídia? Aí eu vou apontar para ele em que local. Olha, eu quero gerar aqui na minha área de trabalho. Eu quero gerar aqui na minha pasta tal. Joia, apontei ali, gerou, está lá o arquivo de mídia. Esse arquivo de mídia, mesmo na primeira prestação de contas parcial que você está transmitindo, precisa entregar à Justiça Eleitoral, e é essa a nossa enquete aí. Aonde vai entregar esse arquivo? No caso, no último dia lá, tá, pessoal? No último dia. Onde eu posso entregar? No último dia. Eu posso entregar lá em cartório, posso entregar no tribunal também. Não só no último, né, Mônica? Ele pode, afinal, ele pode entregar, o cartório ficaria aberto para todos os dias ou só no último dia? Só no último dia? Tá, a enquete é para definir o último dia, tá, pessoal? Que é o feriado aí, se entrega no cartório essa mídia ou não. Mas, enfim, essa mídia tem que ser entregue. Acontece muito, pessoal, transmite a prestação de contas final, mas não entrega a mídia, não tem validade alguma, tá? Ele é julgado como conta não prestada, tá? Então, tem que entregar essa mídia, tá? Com os arquivos. Penso que isso vai evoluir, quando na web isso vai evoluir, então não vai ser necessário essa mídia, mas enfim, só para esse novo sistema que está em estudo mesmo, mas por enquanto nós precisamos dessa mídia. O que tem dentro dessa mídia? Essa mídia tem os seus PDFs, porque quando você transmite uma prestação de contas pela internet, você está transmitindo as informações, só os metadados, tudo aquilo que você digitou lá, você está transmitindo, o valor da sua receita, o valor da sua despesa, a qualificação do seu candidato, você está transmitindo tudo, mas os PDFs, que são os documentos probatórios daquilo que você cadastrou lá, você não está transmitindo, eles estão na sua máquina. Por isso que no final você transmitiu, ele pergunta, olha, você quer que eu gere agora esse arquivo com os PDFs que estão na sua máquina e coloque dentro dessa mídia para você? Ok, quero. Gerou a mídia, está ali. Pega esse arquivo e entrega à Justiça Eleitoral para completar, tá, pessoal? Como a Mônica falou, se for um candidato que está concorrendo ao segundo turno, quando você mandar essa prestação de contas dele de primeiro turno, isso eu estou falando, pessoal, só para quem concorre ao segundo turno, tá? Só para quem concorre ao segundo turno. E o sistema ele vai entender isso. Quando você mandar a prestação de contas
parcial dele, quando você mandar a prestação de contas final dele de primeiro turno, ela vai entrar confirmada. O que que significa isso? O sistema não vai te pedir a mídia, ok? Ele não vai te pedir a mídia. Por quê? Porque ele vai te pedir essa mídia lá quando você transmitir a prestação de segundo turno, que é a que vale para ele. A que vale para ele é a de segundo, não é de primeiro. Agora, o candidato que é candidato de primeiro turno, o deputado, por exemplo, quando você mandar a prestação de contas de primeiro turno, mesmo que não seja a retificadora, a final retificadora, você já tem que apresentar essa mídia, ok? Um outro detalhe é o seguinte, você vai mandar prestação de contas final, mandei uma prestação de contas final aqui. Poxa, fui lá, não gravei o arquivo, ou gravei e perdi o arquivo. E agora? Como que eu faço? Manda uma prestação de contas final e aí marque lá na qualificação, marca como retificadora. Tem algum problema isso? Não tem problema nenhum. Você vai transmitir uma prestação de contas retificadora final, aquela primeira que você transmitiu, você não mandou mídia para recepcionar, não tem problema nenhum, vai lá e manda a mídia, grava a mídia dessa retificadora e entrega a mídia da retificadora. Pronto, está suprida a informação. Não tem problema nenhum, tá, pessoal? Você pode transmitir aí, você só vai conseguir transmitir como prestação de contas final sem ser retificadora uma. Se você precisar transmitir outras, elas vão ser retificadoras. Ah, Marcelo, eu mandei 3 retificadoras finais. E agora? Qual é a que eu tenho que levar? A que você tiver o arquivo aí para levar e você entender que seja aquela. Ah, eu tenho o arquivo das 3. Escolhe a que você quer entregar o arquivo, é a que vai ficar valendo. Se você mandou uma, duas, três, e entregou o arquivo da primeira, a que vai ficar valendo é a primeira que você mandou. Porque esse arquivo ele tem um vínculo com aquele número que você transmitiu. Entendeu, pessoal? Então não tem problema, tá? O pessoal liga para cá muito por causa disso aí. E agora? Eu perdi agora, eu não tenho mais o arquivo. O que que eu faço agora? Pessoal, vai lá, marca como retificadora, se você já transmitiu a parcial, manda e gera um novo arquivo, não tem problema. Outra coisa também, gerei uma prestação de contas, não transmiti, e agora? Ou você vai lá em transmitir e pega aquele arquivo que já está gerado e transmite, ou você vai lá e gera outra, não tem problema, você pode gerar quantos você quiser na sua máquina, não tem problema nenhum, tá, pessoal? Então, é isso aí quanto à transmissão das prestações de contas. Bom, pessoal, olha, eu tinha que falar sobre isso aí, uma informação importante, até anotei aqui para não esquecer, é sobre o manual do SPCE. Tudo que eu falei aqui tem muito bem detalhado, um trabalho muito bem feito pela equipe lá do TSE, tá? A equipe lá de prestação de contas do TSE, eles fizeram um manual que está muito bem detalhado e eu peço que vocês verifiquem o manual também. O manual tem muita informação sobre o funcionamento de todas essas modalidades aqui que estão nesse menu esquerdo. Nós temos essas modalidades aqui em cima também, tá, pessoal? Tem, por exemplo, como você trocar de módulo aqui, ó. Tem como você fazer uma alteração, por exemplo, você fez ali um cadastro de uma pessoa ou de um fornecedor e você errou uma informação, um nome, alguma coisa, para você não ir de doação de despesa em despesa fazendo essa alteração, você vem aqui em cima em manutenção, ó, cadastro de pessoas, e aqui você escolhe aqui a pessoa se é física ou jurídica, digita aqui o CPF, as informações vai aparecer, você altera e faz a gravação, tá, pessoal? Aqui embaixo, ó, grava e pronto, ele já vai alterar para todas as despesas e receitas que aquele prestador, que aquele fornecedor estiver vinculado, ok? Isso é muito importante. Nós temos, e as outras opções que a gente tem aqui são as opções que você já tem nesse menu lateral esquerdo aqui, tá? Então, assim, mas se quiser também acessar por aqui, é possível também, por esse menu superior. Nós temos a ajuda ali, o manual do SPCE, cadastro, pessoal, ele está lá na instalação. Quando você vai lá na página e tem lá sistema de prestação de contas, na mesma página que tem a instalação, lá no finalzinho tem o manual do SPCE. Então, deem uma olhada também no manual. Esqueci de falar aqui uma coisa, pedi um tempinho aqui, tá, Mônica? Mais um tempinho. Sei que a gente já passou aqui do nosso horário, mas uma outra informação importante também. Lembra que eu falei lá de importar um arquivo para dentro do SPCE? Você pode também exportar. Então, se eu tenho essa prestação de contas aqui, eu quero tirar ela daqui, quero levar para um outro SPCE que está em outra máquina, né, por N motivos, enfim, eu quero tirá-la daqui e jogar para lá, uma prestação de conta só, eu venho aqui
Espera aí, pessoal, que eu vou mostrar para vocês. Eu não estou conseguindo mostrar aqui, porque... Tá aqui, ó, exportar a prestação de contas. O meu zoom está fechando aqui a opção, não estou enxergando. Mas aqui, ó, exportar a prestação de contas. Lembra, lá fora do SPCE, eu importei um arquivo. Aqui eu vou exportar o meu arquivo. Então, eu venho aqui em exportar a prestação de contas, eu vou pegar a prestação de contas desse governador e vou fazer um arquivo eletrônico para ela. Ó. Você deseja exportar a prestação de contas? Sim, quero exportar. Quero fazer um arquivo. Opa, caiu. Tá aqui, ó, eu quero exportar essa prestação de contas. Beleza, você só informa aqui, ó, seleciona o local, bota lá que você quer gravar na sua área de trabalho, por exemplo, salva, vem aqui exportar. Pronto, tem um arquivo da minha prestação de contas. Aí eu levo lá para o outro SPCE e utilizo aquela primeira opção que eu mostrei para vocês, que é importar o arquivo. Tá, pessoal? Agora, se você isso aqui, você faz uma prestação de conta só por vez, tá, pessoal? Tem uma outra opção, que é a opção de... Tem uma outra opção... Opa, só um minutinho, pessoal. Que ela é uma opção, eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, para a gente encerrar, mas é importante falar sobre isso. Aqui, ó, opa, caiu de novo. Aqui em configurações, pessoal, ó, gerar cópia de segurança. Muito cuidado aqui com a cópia de segurança. Eu estou vendo que o meu SPCE vai dar problema. Eu vou botar em uma outra máquina. Eu vou botar em outra máquina. E aí eu quero levar minhas prestações de contas aqui para essa outra máquina. Instalo o SPCE nessa outra máquina. Venho aqui e gero uma cópia de segurança. Qual é a diferença aqui dessa cópia e da que eu mostrei para vocês aqui anteriormente? Aqui eu estou fazendo uma cópia de todo o meu SPCE. Ok, pessoal? De todas as prestações de contas. Se eu tiver 100 prestações de contas, eu vou fazer o backup das 100 aqui. Ok? Vou levar tudo de uma vez. A outra não. A outra de uma prestação de conta só. Então, eu venho gerar a cópia de segurança do mesmo jeito e vou gerar um arquivo único. Ele vem com uma extensão backup, ok? No começo. Então, ele é um arquivo que não é de uma prestação de contas, mas de todas as prestações de contas que estavam em determinado SPCE. E se alguém vier com um backup para eu restaurar aqui no meu SPCE? Eu faço isso? E aí fiquem atentos, por quê? Você está trabalhando no seu SPCE, você já tem 50 prestações de contas. Ah, olha, a máquina ali deu problema, leva essas daqui para o seu SPCE aí também. Faz uma cópia aí, um backup e traz aqui para mim. Beleza, fez o backup e trouxe aqui para você. Pessoal, se você clicar aqui em restaurar esse backup, certifique-se de que seu SPCE esteja vazio, sem prestações de contas. É possível? É. Porque aí você está com ele vazio, você traz prestações. Porque senão ele vai sobrepor. Ou seja, você vai trazer aquelas 100 que estavam lá, mas as 50 que estavam aqui no seu, você vai perder. Ok, pessoal? Então, muito cuidado com gerar a cópia de segurança. Quando você for restaurar uma cópia de segurança, restaurar a cópia de segurança em um SPCE que esteja vazio, ok? Agora, se você tem 2, 3, você traz uma de cada vez e vem e aporta aqui no que você já tem 50. Perfeito, vão ficar 53. Essa cópia individual, ela não sobrepõe. O que sobrepõe é essa cópia de segurança. Ok, pessoal? Bom, é isso aí que eu tinha para falar sobre o sistema, tá? Isso aí, reforçar lá para nossa enquete. Quem não respondeu ainda, responder a enquete, tá, pessoal? Sobre a possibilidade de abertura de cartório lá no dia 1º para a entrega de prestação de contas, ok? Eu agradeço a atenção de vocês, peço desculpas que passou um pouco aí do nosso tempo e peço que fiquem atentos lá à nossa página, esse material vai ser colocado lá em até 72 horas, ok? Obrigado aí, pessoal, uma boa tarde aí para as senhoras e senhores, ok? Agradeço aí a atenção. Dani, pode encerrar a gravação, por favor.